Olá, nono ano. Tudo bem com vocês? Professor Fernando aqui. Segunda revisão de conteúdo para a avaliação bimestral de geografia. Tarda, mas não falha, senhoras e senhores. Temos compromisso para a próxima semana. Não se esqueçam, porque eu não esquecerei. Seguinte, gente boa. Nos concentraremos e nos concentramos, na verdade, nas discussões a respeito de população, quadro natural, ambiente, sociedade e população, além de economia, nos continentes europeu e asiático. Professor, você não falou de Oceania. Calma, gente, vamos tratar das coisas que são mais urgentes primeiro, e conforme o tempo for sendo generoso com a gente trata de Oceania, entendam, não considero como um espaço não importante, mas neste momento é o que nós temos de tratar com mais urgência, inclusive pela própria urgência do mundo, né? Conforme pudemos conversar ao longo das últimas semanas, dos últimos meses, enfim. Gente boa, nossa conversa irá se concentrar em correntes migratórias, crise de migração e crise de refugiados, com especial atenção a continente europeu e continente asiático, tá certo? Bom, primeira coisa que a gente precisa considerar é que as correntes migratórias, na verdade, funcionam como se fossem grandes vias de deslocamento de pessoas, tá ok? Eventualmente, o senso comum pode dizer para a gente o seguinte: ora, as correntes migratórias partem das áreas menos favorecidas para aquelas mais favorecidas, certo? Ou seja, de áreas mais pobres para áreas mais ricas. Mas discutir a respeito dessa realidade, por exemplo, no continente europeu, é também quebrar um senso comum. Em que sentido? No primeiro momento, pensar em Europa é pensar numa realidade de desenvolvimento político, social, econômico, industrial, etc., de bem-estar social, enfim. Mas é fato que a gente também não pode desconsiderar a realidade de diferentes tipos de desenvolvimentos, também, é claro, no continente europeu. É importante também a gente relembrar a realidade do quadro natural do continente europeu, o como esse quadro natural interfere no processo de ocupação do território do continente, dos países que formam o continente, por consequência, bem como as relações políticas, econômicas, sociais, de poder de uma forma geral, que se estabelecem dentro do continente europeu. Não, claro, ignorando em que a gente precisa também discutir a realidade do continente asiático. Percebam, estamos trabalhando em escalas bastante aumentadas no que diz respeito tanto a território quanto a população e outras diferenças entre o continente asiático e o continente europeu. Afinal de contas, a gente está falando de mais de um terço da população mundial concentrada num único continente, no caso, o continente asiático, e que, dentro da sua própria construção, mais uma vez, histórica, política, econômica, religiosa, importante não nos esquecermos também da questão religiosa no continente asiático, há também uma efervescência de movimentos, tanto de conflito, não é, quanto de busca de eventuais melhores condições de vida, mas chegaremos no momento oportuno. Senhoras e senhores, quando nós tratamos de migrações, nós não podemos nos esquecer, conhecimento construído já sétimo e oitavo ano, das migrações voluntárias e das migrações forçadas, certo? Então, a migração voluntária é aquela que compreende que o indivíduo ou o grupo de indivíduos se desloca por N motivações, mas por vontade própria, enquanto os deslocamentos forçados, as migrações forçadas, são conduzidas por eventos ou qualquer outro tipo de acontecimento que, aspas, expulsa as pessoas de determinados lugares, seja por perseguição política, perseguição religiosa, catástrofes naturais, guerras, etc.
Ao longo do passado recente, dos últimos 20 e poucos anos, o continente asiático e o continente europeu, claro que não exclusivamente durante esse período, mas tanto o continente asiático quanto o continente europeu têm passado por movimentos de grandes migrações forçadas, certo? Especificamente no caso do continente europeu do continente europeu, questões ligadas à economia, mas também a conflitos, também a guerras, e o continente asiático, além das questões sociais, além das questões militares, há também as movimentações de migrações ocasionadas por tensões ou tensionamentos de causa natural, tsunami, terremoto e coisas semelhantes. Mas, desse panorama todo, senhoras e senhores, é importante que a gente não se esqueça que um dos elementos motivadores de deslocamento das pessoas diz respeito à sua própria realidade. Ou seja, eu estou saindo porque quero viver. As comunidades se deslocam porque querem viver. E em busca de uma nova realidade, ou de uma realidade diferente daquela que é experimentada por eles, buscam, obviamente, é o que se espera, é o que se compreende como sendo razoável, a busca por um lugar efetivamente melhor. Melhores condições de vida para criar filhos, para manter sua família, para professar sua religião com liberdade, ou para conviver e, ao conviver, manifestar de forma livre, por exemplo, questões de gênero e etc. Importante, senhoras e senhores, é entender também um outro termo ligado a essa realidade, que é a do refugiado. O refugiado não é um imigrante comum, certo? O refugiado, ele ganha essa realidade dadas algumas situações legais, certo? Há condições, de acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados, que podem ser considerados refugiadas as pessoas que estão fora do seu país de origem por conta de perseguições religiosas, étnicas, políticas ou manifestações de opinião, também pessoas obrigadas a sair do país de origem por conta de conflitos armados. Percebam, existe uma definição para refugiado. O refugiado é aquele que busca refúgio, é aquele que busca abrigo. Percebam semelhanças das migrações forçadas com os refugiados. Percebam que não é necessariamente uma vontade automática do indivíduo de sair. Ele está saindo para sobreviver. Certo? Já tivemos oportunidade de conversar sobre isso, mas recupero com as senhoras e com os senhores movimentos de migração forçada na Europa ligadas, por exemplo, ao conflito na Ucrânia. Cerca de 25% da população ucraniana se deslocou tanto internamente dentro do território ucraniano, quanto para outros países vizinhos da Ucrânia, Polônia, Moldávia e outros da Europa. Porém, é necessário também que nós não sejamos inocentes de pensar que a movimentação dessas pessoas ao redor do continente europeu ou dentro do continente europeu é simples ou simplificada por qualquer razão, certo? Por mais que haja o Tratado de Maastricht, por mais que o protocolo Schengen garanta aos cidadãos da União Europeia ou alguns outros países que não fazem parte da União Europeia, mas fazem parte do continente europeu, possam circular livremente dentro dos países, esse status não se estende a todos os países da Europa. Não confundam, senhoras e senhores. Por favor, não confundam. Mas, pegando carona nesse sentido, é importante que a gente recupere a ideia das correntes migratórias, principalmente no que diz respeito a fluxos, certo? A guerra da Ucrânia, ela é um elemento importante nessa discussão,
porque ela é o último, entre aspas, o último no que diz respeito ao último acontecido, né? Não significa que não venha acontecer outros. É o último grande conflito em que a Rússia se envolve. É necessário lembrar do Kosovo, é necessário lembrar da Crimeia, é necessário lembrar da Ossétia do Sul, lugares ao redor da fronteira russa, certo? Que faziam parte de outros países e que, por movimentos N, políticos, mas principalmente militares, acabaram sendo inicialmente reconhecidos como independentes pela Federação Russa e depois, de alguma forma, cooptados para apoio do governo russo. Ou seja, existe, claro, um movimento do governo russo de apoio a movimentos separatistas, principalmente de países que faziam parte da antiga União Soviética e que depois do fim da Guerra Fria se independizaram e que, com o passar dos anos, passaram a ter um comportamento mais ligado à Europa Ocidental. Tá? Então a gente está falando aqui novamente de União Europeia, não falando exclusivamente de União Europeia, claro, mas é necessário falar também da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ok, superada essa realidade bélica inicial, conflito uns contra outros, é importante entender também que a chegada dos imigrantes, dos refugiados, quem quer que seja, a outros países na Europa, cria um certo, entre aspas, desconforto, principalmente naquelas porções de populações que entendem que esses indivíduos são invasores. Invasores no sentido de tomar empregos ou tomar posições na sociedade que aquelas pessoas que vivem no país que está recebendo esses imigrantes entendem como sendo uma ameaça. Isso recebe um nome, é do conhecimento das senhoras e dos senhores, é a famosa xenofobia. Xenofobia é esse preconceito relacionado à origem de determinado indivíduo ou de determinado grupo de indivíduos, dados N razões ou dados N fatores, religiosos, políticos, étnicos, não se esqueçam das questões étnicas também, que envolvem também esse caldeirão da crise migratória que envolve o continente europeu e que também está intimamente ligado ao continente asiático. Tá? Existe, claro, essa movimentação mais, como é que eu posso dizer, mais inconformada de algumas porções das populações nacionais, principalmente em momentos de crise, é do conhecimento também das senhoras e dos senhores, que desde o início do século XXI, até, na verdade, final do século XX, começo do século XXI, existem crises que vêm bagunçando a realidade do mundo da forma como se conhecia antes disso, né? As grandes crises ligadas à globalização, ao processo de globalização, ao capitalismo, o motor da globalização ao capitalismo e o motor do capitalismo é a exploração. Neste caso, importante, não estou julgando valores a respeito do capitalismo. Essa exploração é a exploração de matéria-prima, essa exploração é a exploração de mão de obra, simples assim. Isso se chama trabalho. Exploração de mão de obra é trabalho, certo? Então, não confundam e nem se esquentem demais. O motor da globalização é o capitalismo, o motor do capitalismo é a exploração. Ponto final, acabou, não há juízo de valor. Porém, voltando. Numa realidade histórica em que esse continente passa por uma série de crises, crises econômicas, crises de trabalho, como aconteceu no início do século XXI com Portugal, Portugal, Itália e Grécia, como aconteceu com a Espanha, e mesmo crises que parecem um pouco disfarçadas, como a crise gerada pela saída da Inglaterra da União Europeia, as crises de desabastecimento. Vejam, a União Europeia, ela funciona como um organismo unificado também sob a perspectiva dos postos de trabalho, certo? Sabemos disso, e a circulação de bens, pessoas, produtos e serviços.
Perfeito. Em que momento os países que estão nesse concerto de nações que representam a União Europeia podem eventualmente entrar numa crise de interesses, em que eventualmente a França não queira receber mais trabalhadores da Alemanha, ou que a Alemanha não queira mais receber trabalhadores poloneses, ou que trabalhadores italianos não encontrem emprego no sul da França, mais uma vez. E não por falta de outros N exemplos, Portugal e Espanha a mesma coisa. Percebam, a realidade da xenofobia ela não está ligada exclusivamente à crise migratória. Ela está ligada a discussões mais profundas de identidade cultural, de identidade popular e etc. Porém, voltemos. Como nós reconhecemos que existem porções da Europa menos desenvolvidas que outras, e essas porções menos desenvolvidas da Europa não ocasionalmente são vizinhas à área de influência da Rússia, existe uma movimentação daquela direção para a Europa Ocidental, o que não significa que seja só isso. Existe também, por exemplo, um movimento de trabalhadores poloneses em direção à Alemanha. Aliás, toda a fronteira alemã, toda a República Alemã recebe muito desses trabalhadores que vêm de países vizinhos e também refugiados. Não à toa, a Alemanha é o país europeu que mais recebe refugiados no mundo. Então percebam, há uma matemática toda complexa que a gente precisa compreender. Está ligada à economia? Sim. Está ligado a trabalho? Sim. Está ligado à segurança das pessoas? Sendo segurança uma série de elementos, segurança física, segurança intelectual, segurança religiosa, segurança étnica. Todos esses elementos eles precisam ser combinados e compreendidos para efetivamente entendermos o processo de migração. E ainda assim não é o suficiente para entender os movimentos anti-imigração. Os movimentos reacionários, os movimentos nacionalistas exacerbados, normalmente ligados a partidos de direita, ou de extrema direita, no caso. Entendam, senhoras e senhores, discussão de esquerda e direita é mais complicada do que parece. A Alemanha, por exemplo, é governada por uma coalizão de centro-direita, bem como a França, bem como a Itália, aliás, agora por uma coalizão mais ligada, mais direcionada à direita. Espanha e Portugal, por outro lado, são governados por coalizões de centro-esquerda. Não se esqueçam, senhoras e senhores, não há um certo nem um errado. O que existe de errado mora nos extremos, tanto de um quanto de outro. Pois bem, esses movimentos de migração, elas também perpassam, claro, o continente asiático e muitas vezes ultrapassam o continente asiático em direção ao continente europeu, caso ocorrido na Guerra da Síria no início dos anos 2000. 16 milhões de pessoas migrando, fugindo de uma guerra financiada por Rússia e Estados Unidos no território sírio, governado por Bashar al-Assad, apoiador declarado do governo russo, numa situação que envolvia Kurdistão, Turquia. Percebam, a crise da guerra na Síria envolve Europa, envolve Ásia, envolve Estados Unidos, envolve potências militares, mas no fim, ao fim e ao cabo, o que envolve são as pessoas querendo sobreviver. Uma simulação simples que as senhoras e os senhores podem fazer em casa. Em 2006, muitas famílias saíram de Damasco, por exemplo, na Síria, e foram caminhando até a Alemanha. O caso é que para sair da Síria para a Alemanha, país que tinha se disposto a receber esses refugiados e esses migrantes, era necessário passar por 7 países diferentes. Esses 7 países diferentes, cada um deles com uma política migratória diferente, cada um deles com uma política de fronteira completamente diferente, concessão ou não concessão de asilo, concessão ou não concessão de visto de refugiado.
para entrar na Europa, que, como é do conhecimento das senhoras e dos senhores, faz parte, na União Europeia, no caso, né, faz parte do Tratado de Schengen, Tratado de Maastricht, Espaço Schengen, Tratado de Maastricht, perdão. É muito mais complexo do que parece. E os conflitos no continente asiático, obviamente, não se restringem ao Oriente Médio. O Oriente Médio e arredores são reconhecidos normalmente por estarem ligados a conflitos religiosos. Afinal de contas, a gente está falando do centro, do nascedouro, do berço, o nome que vocês quiserem dar, das grandes religiões monoteístas do mundo hoje, judaísmo, cristianismo e islã. Vamos começar por aí. Dessa interface de Ásia e Europa, é necessário que a gente fale, por exemplo, da Turquia. Parte do seu território na Ásia, parte do seu território na Europa. É necessário falar da Rússia. A porção ocidental da Rússia, a porção europeia da Rússia, até os Montes Urais, é a Rússia que, entre aspas, nós conhecemos. A porção a leste dos Montes Urais é a Sibéria, que por mais que seja minimamente povoada, é de onde a Rússia tira a maior parte dos seus recursos naturais, principalmente gás e petróleo. Gás este que é do conhecimento das senhoras e dos senhores, que é o que aquece boa parte da Europa Ocidental, o que pode ter sido uma das razões do conflito que acontece hoje entre Rússia e Ucrânia. Percebam, senhoras e senhores, as coisas não estão isoladas. Vamos falar de imigração de novo, vamos falar de população, vamos falar de China. China, primeiro ou segundo maior país mais populoso do mundo, não sei a quantas anda com a Índia, tem dia que passa, tem dia que volta, tem dia que passa, tem dia que volta. Um país comunista que não é comunista nada, uma economia de mercado, está inserida no ambiente da globalização, no mercado capitalista. Pronto, acabou. Nenhum de nós consome alguma coisa sem que passe por uma manufatura chinesa. Sabemos disso. É o que, inclusive, viabiliza o processo da globalização através do capitalismo com a redução dos custos de produção, principalmente em mão de obra, não é? Pois bem, a China, ela pode representar um ambiente de oportunidades, enquanto ela é a segunda maior economia do mundo e a maior economia daquele bloco chamado Eurásia. Isso representa oportunidades, é claro. Porém, ao analisar a Ásia, é necessário que a gente compreenda as diferenças culturais profundas que existem entre o Ocidente e o Oriente. E aqui não cabe nenhum estereótipo. Diz respeito a valores tradicionais e de vida de cada comunidade. Mas vamos lá. Quando a gente fala de populações, por exemplo, migrantes, representam crescimento vegetativo positivo. A chegada, por exemplo, de imigrantes. Por que eu estou falando sobre isso? Japão. Japão é um país cuja população tende a envelhecer cada vez mais. E se a população envelhece cada vez mais, significa que a minha força de trabalho, a minha população economicamente ativa, vai gradualmente diminuindo. Por exemplo, seria interessante, e é uma suposição, é claro, para o governo japonês criar políticas de imigração favoráveis à chegada de mão de obra, como fez a Inglaterra durante muitos anos, principalmente com indianos e paquistaneses. E já que estamos falando de Índia, nós estamos falando do que pode vir a ser a segunda maior economia do mundo até 2050, ultrapassando os Estados Unidos. Em 2030, espera-se que a China ultrapasse os Estados Unidos e em 2050 que a Índia ultrapasse os Estados Unidos, ocupando a segunda posição, virando o eixo de poder econômico do mundo do Ocidente para o Oriente. Ora, senhoras e senhores, é importante entender essas movimentações, porque neste momento, talvez a primeira perspectiva que a gente tenha de regiões espalhadas da Ásia sejam altíssima tecnologia no Japão e na Coreia, gente pra caramba na Índia e na China, elefante, mato e gente de turbante, não sei.
é necessário quebrar esses estereótipos para que a gente entenda as grandes movimentações que existem dentro desse enorme território que é a Ásia, mas tem um deles que precisa estar sempre em evidência e destaque: fuga de cérebros. Lembra das migrações não forçadas? A fuga de cérebro é simplesmente você ter um pesquisador, um cientista formado num determinado lugar e que recebe oferta de um outro lugar para que vá trabalhar lá. Ou seja, é como se o Brasil investisse em mim, como investiu, e eu fosse levar o meu trabalho para a China. Isso não é incomum. Na verdade, isso é mais comum e mais viável do que parece. Por mais que a gente entenda que boa parte do continente asiático ainda se encontra em condições de subdesenvolvimento ou de pobreza absoluta, e nós sabemos disso, Camboja, Laos, é importante que se entenda que essa virada do eixo econômico mundial para o continente asiático é fator de atração. Se eu ganho X para trabalhar aqui e na China eu ganho 10x para trabalhar menos, o investimento feito em mim pelo governo brasileiro, pelo contribuinte brasileiro que pagou para eu estudar, vai embora. Entendam, esta não é uma matemática de culpa. Não é uma matemática de culpa, é uma constatação matemática simples. É uma equação que explica o porquê. Por exemplo, alguns lugares são mais, como é que eu posso dizer? São mais atrativos que outros. Ora, e também é necessário que a gente entenda que o continente asiático, de uma forma geral, é uma região de áreas de conflitos constantes. Falei de conflitos religiosos, a questão síria com o Kurdistão, por exemplo, e também envolve Turquia e outros países ali por perto, Irã e outros tantos. Os conflitos entre hindus e muçulmanos, por exemplo, na região da Caxemira, na região da Caxemira, uma área de disputa entre Índia, Paquistão e China. O Nepal. Percebam, senhoras e senhores, existem movimentos sociais, políticos, militares, econômicos, etc., ebulindo no mundo todo. E não sem razão. Afinal de contas, quando a gente fala de Europa e a gente fala de Ásia, a gente precisa falar de recursos. Sejam esses recursos naturais, tecnológicos, econômicos, recursos humanos propriamente ditos. Ora, cultura não é recurso, então é necessário também que nós tenhamos essa perspectiva clara. Pois bem, quando a gente fala de quadro natural, volta um pouco para trás, quando a gente fala de quadro natural da Europa, é importante a gente perceber a localização do continente no globo, certo? Por mais, é claro, que toda a Europa esteja acima da linha do Equador, que boa parte do território europeu se encontre próximo ao Círculo Polar Ártico e tal, nós estamos falando de realidades climáticas, por exemplo, bastante diversas e bastante ricas. É claro, não dá para comparar quem vive na Escandinávia com quem vive no Mediterrâneo. Não dá para comparar com alguém que viva na costa do Atlântico, seja onde for, na Escócia, por exemplo, e alguém que viva perto dos campos de trigo, por exemplo, na Ucrânia, ao sul da Europa. Percebam, essa riqueza climática, ela se materializa numa riqueza de territórios, de relevo, de uso do relevo, em que a gente também não pode desconsiderar a história. Por exemplo, 3 itens básicos para o estabelecimento de vida em qualquer lugar, principalmente estabelecimento de sociedades humanas, por exemplo: água, abrigo e alimento. Quando a gente fala de Europa, quando a gente fala de Ásia, a gente está falando de milhares de anos de ocupação humana. Quando a gente fala de China,
Nós estamos falando de 7.000 anos de história. Quando a gente fala de Coreia, está falando de 6.000 anos de história. Quando a gente está falando de Europa, de uma forma geral, a gente está falando de galegos, merovingios e vamos lá para trás. São outros tantos milhares de histórias, mas todos esses povos com tantos e tantos milhares de anos de história se estabelecem e se estabeleceram historicamente da mesma forma, ao redor de água, abrigo e alimento. Afinal de contas, cumpridos esses três elementos, a sociedade consegue se estabelecer e se ela se estabelece, ela amadurece. Se ela amadurece, ela progride, certo? Eu lembro de ter trazido para as senhoras e para os senhores uma lista dos principais rios da Europa, principalmente. Não vou cobrá-los disso. Fiquem tranquilos, tá? Não faço questão, mas gostaria que vocês se lembrassem desses elementos básicos. Porque, veja, ao redor dos grandes rios europeus, da mesma forma que ao redor dos grandes rios de qualquer lugar do mundo, na Ásia, na América, onde quer que seja, grandes cidades e grandes civilizações nasceram e floresceram. Ora, se nós caminharmos do Volga ao Tejo, de oeste, ou melhor, de leste para oeste na Europa, todas as grandes cidades estão às margens de grandes rios. Volga, Tamisa, Dníper, Reno, Danúbio, enfim. Sena. E esses estabelecimentos sociais, o estabelecimento dessas sociedades não se deu automaticamente, se deu historicamente, ao longo de milhares de anos, tanto que Londres é uma cidade milenar. Salamanca, na Espanha, é uma cidade milenar. Roma é uma cidade milenar. E assim sucessivamente. Certo? Então, senhoras e senhores, primeiro recurso natural e o mais importante recurso natural que se pode tirar de algum lugar é a água, que é o que garante o estabelecimento das sociedades em um determinado lugar. Depois, é claro, tudo aquilo que se extrai da terra, primeiro setor da economia. Estamos falando de mineração. Ora, a Europa e suas grandes minas de carvão, por exemplo. A Rússia e suas grandes jazidas de petróleo e gás. A Ásia, de uma forma geral, agora estou falando mais da porção sul-sudeste da Ásia, com as suas grandes jazidas de ferro. Para ficar no básico. Matérias-primas necessárias para a transformação. Numa economia, numa realidade que nós vivemos hoje. Certo? Então, é necessário que as senhoras e os senhores considerem esses elementos para que não se percam no caminho. Eu não vou cobrar de vocês clima, vegetação na Europa, nem nada. Não vou. Mas é importante que vocês entendam que o processo de exploração de recurso natural ele é mola propulsora para o desenvolvimento dessas regiões. Se na Europa com uma preocupação maior, eventualmente com o tal do estado de bem-estar social, na porção asiática, na mais plena exploração capitalista. Ponto final. Trabalha, paga, recebe, vai embora. Entendam isso. Não à toa, senhoras e senhores, que existe, por exemplo, dependências grandes que a Europa tem com relação à Ásia, como eu falei, principalmente de gás natural, mas também pelo seguinte, carvão mineral para as termoelétricas, por exemplo. Não à toa a Europa não é reconhecida por ter grandes hidrelétricas, por exemplo, como é o caso da usina de Três Gargantas na China. Um exemplo só, que represa o rio Yangtze. Não adianta. O que a gente precisa lembrar, nós estamos falando de regiões muito industrializadas, não todas, não toda a Europa e nem toda a Ásia, é claro. Mas a gente está falando de áreas de concentração de produção industrial bastante intensa. A Alemanha, a própria China, a Rússia, a França, o norte da Itália. Países no sul da Ásia, Índia, Paquistão, Bangladesh, Taiwan. São países que a gente reconhece como sendo industrializados e são ricos,
mas que para manter essa industrialização se movimentando precisam de fonte de energia. Vamos começar do começo? Não à toa a Europa, por exemplo, ainda hoje depende maciçamente de energia nuclear. Não que não haja estudos, por exemplo, principalmente na porção norte da Europa, de geração de energia de outras fontes, como, por exemplo, energia geotérmica, energia das marés, energia eólica, o que quer que seja. Mas ainda existe uma dependência, principalmente da França, por exemplo, da energia nuclear. Diferente da Ásia, não é o caso de Japão, nós não precisamos e não devemos nos esquecer do caso de Fukushima, mas a Ásia tem uma disponibilidade de leitos de rios que são mais favoráveis, por exemplo, à construção de hidrelétricas. Como é do conhecimento das senhoras e dos senhores, para se construir uma usina hidrelétrica é necessário que haja um desnível no leito do rio, haja uma queda d'água, para que possa ser construída a represa, instalados os geradores e assim, automaticamente, gerar energia elétrica. Ora, eu sei que eu me concentro muito nessa discussão socioeconômica, porque eu considero a mais importante neste momento, mas também é necessário que a gente entenda, por exemplo, os impactos socioambientais de todas as atividades realizadas na Ásia e na Europa. Para passar, por exemplo, simples, um pouquinho antes do final da Guerra Fria, a usina de Chernobyl na Ucrânia, por exemplo, que era uma pérola da rede energética soviética, explodiu. Literalmente explodiu. E como a história muitas vezes se repete, hoje a usina de Zaporizhia, na Ucrânia, olha quem diria, também está correndo o risco de entrar em colapso. Por quê? A represa de Kakhovka, alguns quilômetros acima, que garantia a entrega de água para o resfriamento dos reatores da usina de Zaporizhia, foi destruída. Por quem? Por russos? Não sei. Por ucranianos? Não sei. Eu sei que está lá. Mais um problema nuclear no meio da Europa. E isso é óbvio que impacta a vida das pessoas. Ásia, por sua vez. Se nós recuperarmos, por exemplo, o conhecimento que nós temos de chuva, clima, por exemplo, o período das monções na Índia. O período das monções na Índia está cada ano mais longo e mais intenso, obrigando as pessoas a saírem dos lugares onde moram para não morrerem afogadas. Esse é um exemplo. Esse é um exemplo. Por exemplo, outro. Existe a exploração de matéria-prima, gás, carvão e petróleo no Ártico, lá no norte. Se existe esse tipo de exploração, e essa exploração impacta o equilíbrio ambiental no todo, e o mundo passa por um processo de aquecimento, entendam, senhoras e senhores, um evento não acontece de forma isolada e nem atinge populações isoladamente. Nós vivemos no mundo, é um ambiente fechado. Ora, se a gente for recuperar a história, por exemplo, durante a Guerra do Vietnã, os Estados Unidos usaram bombas de agente laranja. Agente laranja é um produto químico que tem efeito neurológico e que contamina onde quer que ele esteja. Um pó. Guerra química que chama. Esse agente laranja ainda contamina o solo e ainda contamina pessoas que nascem com problemas graças a esse produto usado em bombas. Isso aconteceu igualmente na Síria. Bashar al-Assad foi acusado de ter usado bombas de cloro contra as pessoas. Elemento altamente contaminante. Conclusão. Pensar o mundo na atualidade é pensar nessas grandes dependências e dessas grandes engrenagens que vão girando ao mesmo tempo. Europa e Ásia não se dissociam, mesmo porque fazem parte de um enorme blocão, né?
salvo os Urais, fazem parte de um grande pedaço de terra, um enorme território. Portanto, senhoras e senhores, eu peço para que vocês estejam atentos a esses detalhes. Eu não viajo em prova, vocês sabem disso, mas eu quero que vocês estejam, por favor, atentos a essas realidades e dentro dessas realidades se preparem para o nosso próximo encontro, tá ok? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Nos falamos na próxima. Até semana que vem. Beijo.